Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. A. Estão sujeitos a registro no títulos e documentos para surtir efeitos em relação a terceiros os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartições. Essa previsão está lá no artigo 120. Então, eu coloquei parágrafo único, competência residual. Mas o que acontece? Ele tem essa previsão também lá no 129. Ocorre que a lei especial de locação, que trata da locação, ela existia essa obrigação do registro. Com a atualização que foi feita na lei há uns, salvo engano, 5 anos atrás, essa exigência de registro, ela foi retirada. E aí passou a ser do títulos e documentos por força da competência residual, tá? Por isso que eu coloquei parágrafo único. Porque apesar de estar lá no 129 a previsão de registro de contrato de locação, e ainda fala da cláusula de garantia, né, que tem que ser levada para anotação no registro de imóveis, a lei especial mudou essa regra. Ela acabou com essa exigência de registro. Então, não existe mais a exigência na lei especial, automaticamente, não existe um local mais competente para o registro, sendo opcional o registro dos contratos de locação. Se é opcional, competência residual do títulos e documentos, tá bom? Eu gostava muito de contrato de locação. Aqui eu trabalho muito com contrato de locação, eu faço registro, mas porque eu trabalhei a OAB e os advogados entendem as vantagens. Mas na lei especial não existe mais a obrigação de registro, tá? Apesar da 6.015 constar o contrato de locação ainda. Item B. Estão sujeitos a registro, no registro de títulos e documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros, as cartas de fiança, em geral, feitas por instrumento particular, seja qual for a natureza do compromisso por ela abonado. Isso aí também está previsto lá no rol dos documentos, né, previsto para registro, lá no artigo 129 da Lei 6.015, tá? O item C. No registro de títulos e documentos, será feita a transcrição do penhor comum sobre coisas móveis. Falei do penhor comum agora para vocês, né? Está lá no 127.2. E no registro de títulos e documentos, será feita a transcrição dos estatutos dos partidos políticos. Aí a gente sabe que está errado, porque a gente já falou na parte do SPJ que partido político local competente é o RCPJ da sede do partido, né? Coloquei para vocês aí o artigo 114, item 3, né? Então, a incorreta seria a D, nessa aí, ficou bem claro. Eu quero dizer para vocês que o RTD, ele tem o 127 e 129 que sempre cai em prova, né? Como rol, porque ele traz um rol de instrumentos que deveriam ser registrados. Com a mudança na legislação civil e legislação especial, a obrigatoriedade do registro, no decorrer do tempo, ela caiu por terra. Mas, se cair em prova, atentem pela letra da Lei 6.015, principalmente se eles constarem falando, a Lei 6.015 prevê, no artigo tal prevê, vai pela letra da lei, né? Porque aí vocês têm como entrar com recurso depois. Porque a 6.015, na verdade, ela não apesar da legislação civil e especial alterar, o legislador não altera a letra da 6.015. E com isso, continuou ali como local de registro, tá bom? Como um rol. Eu entendo que exemplificativo atualmente. Mas peguem pela letra da lei. Vamos para a próxima, por favor? Pronto. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. A. O oficial do registro de títulos e documentos não deverá recusar registro a título e a documento que não se revistam das formas legais. Ele deverá recusar, né? Porque no caso se o documento ele não tiver todos os requisitos da legislação, e aí é importante conhecer da lei civil. Eu falo que quem trabalha com tipo de documento tem que saber a lei civil por completo. Porque a gente, pela competência residual, a gente pode registrar qualquer coisa, então, né, que não tenha previsão legal para outro local, então a gente tem que ter conhecimento. Negócio jurídico, contratos, a parte mesmo de imóveis,
caso tenha algum tipo de documento específico que não seja previsto o seu registro no cartório de imóveis. Então, aí, nesse caso, a gente tem que fazer a análise formal do título para verificar se tem todos os requisitos legais, sim. Se não tiver, a gente é obrigado, o registrador ele é obrigado a recusar o registro, tá? Eu já recebi, por exemplo, contrato de aposta, né? Aposta é ilegal. Então, eu recusei um registro. A pessoa ainda pediu para entrar com suscitação de dúvida, que veio negado, assim, do primeiro à última instância. Obviamente, eu já sabia que ia acontecer, mas é uma prerrogativa do cliente de não concordar e suscitar a dúvida, né? E foi negado justamente por ser um objeto ilícito. A aposta é ilícito no Brasil. Vamos ao B. Após registrado, não poderá ser feito o cancelamento de documento junto ao registro de títulos e documentos. Não, o cancelamento a gente vê lá na 6.015, quando a gente tem um artigo só que fala do cancelamento, né? O cancelamento no título e documentos, ele ocorre em mediante duas opções. Através de sentença judicial, né? A pessoa entra com pedido de anulação de registro, o juiz defere, dá a sentença, encaminha a sentença para o cartório, a gente vai averbar a sentença fazendo a anulação daquele título ou documento, né, daquele registro, do título ou documento. Ou quando acontecer por instrumento de quitação, que eu acho até estranho colocar aqui, um instrumento de quitação vai cancelar o registro. Na verdade, não cancela, ele comprova que aquele negócio jurídico foi concluído. É o caso, por exemplo, de contrato de empréstimo. Você faz o contrato de empréstimo e registra. Ao final, após o fim do empréstimo, a instituição financeira ele emite um recibo, um comprovante de quitação, a parte leva ao cartório e a gente faz a averbação desse instrumento de quitação, que aí vai cancelar o direito de cobrança. Né? Na verdade, seria um cancelamento do direito de cobrança por já ter concluído aquele negócio jurídico ali, tá? Então, o cancelamento no título dos documentos só pode acontecer nesses dois casos, por sentença judicial e através de averbação de instrumento de quitação, tá bom? Próxima. O registro de títulos e documentos funciona no regime de plantão aos finais de semana e nos feriados. Nossa, eu ia achar lindo ter tanto documento assim que precisasse de plantão, mas não tem, né? Quem não tem dia nem hora para nascer é gente. E aí, no caso, é só o SPM que tem esse regime de plantão. O título dos documentos não tem, tá bom? AD. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original para o efeito da sua conservação ou perpetuidade e para produzirem efeitos legais no país e para valerem contra terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo e registrada a tradução, o que também se observará em relação às procurações lavradas em língua estrangeira. Documento estrangeiro tem a previsão lá no 139, da 6.015, o item 6, né? O documento estrangeiro, para ter efeito no Brasil, ele deve ser traduzido por um tradutor juramentado, e tradutor juramentado é aquele tradutor que tem a sua inscrição na junta comercial, tá? É uma das coisas que tem que ser verificado, se o tradutor ele é registrado na junta comercial. E aí você vai registrar a tradução. Essa tradução do documento estrangeiro, registrada em títulos e documentos, ela é que vai trazer o efeito perante terceiros, né, no Brasil. Agora, o documento em língua estrangeira, ele pode ser registrado desde que adote os caracteres comuns, né, o alfabeto adotado no Brasil, somente para conservação. É normal, por exemplo, quando a pessoa traz um documento estrangeiro, eu mesmo fiz isso com o meu diploma do mestrado, que eu fiz mestrado na Espanha. Eu fiz um registro para conservação, porque se chegar a perder, e o diploma ele é gigante, eu não entendi por que lá eles fazem um diploma de quase 1 metro de altura, né? Ninguém pendura diploma em parede mais, né? Mas lá eles fazem, gigante. Aí eu registrei para conservação, porque se estragar, eu não vou sair daqui e vou lá na Espanha só para pegar uma segunda via.
eu tiro uma cópia com valor de original no título dos documentos, tá? Então, no caso, sobre documento estrangeiro, é comum cair em concurso. É comum, muito comum cair em prova de concurso, cartório, MP, magistratura, porque essa legalização, ela é sempre questionada. É importante acrescentar essa questão do documento estrangeiro, o fato do Brasil ter entrado na lista dos países signatários da apostila de Haia, e o documento estrangeiro que vier para o Brasil, se for um país signatário da apostila, ele deve vir já apostilado para ser feita a tradução do documento já com a apostila, para ser feito o registro no título dos documentos. Pode ser recebido o documento somente com a tradução, sem a apostila? Pode, mas não vai ter o efeito esperado, porque não tem a apostila. Então, a orientação correta vamos supor, a minha documentação, né, do meu mestrado, eu recebi lá na Espanha, da faculdade, apostilei lá na Espanha, trouxe, encaminhei para um tradutor juramentado que fez a tradução do conteúdo do documento e da apostila para eu registrar em título dos documentos para aí valer no Brasil. O procedimento correto é esse, em relação a documento estrangeiro, tá bom? E no caso de documento brasileiro, já que eu estou falando de apostila, eu vou completar para vocês, não sei se outro professor vai falar disso, para ter efeito no exterior, o documento brasileiro ele tem que ser apostilado num cartório que faça o serviço, pode mandar para mim, que a gente vai apostilar para aí você encaminhar para o estrangeiro, desde que o país que vai recepcionar também esteja na lista dos países signatários da apostila de Haia, ok? Entendido? Tudo certinho? Então, ótimo. Então, essa aqui é a correta, né? Já, de cara, já é a letra A. Estava bem facilzinha essa aí.